Estamos de volta e agora trazemos informações aqui no nosso quadro Saúde em Foco com o psicólogo Laércio Góes. Ele vai trazer informações muito legais e a Mel fez uma matéria com ele, show de bola. Bom dia! E o nosso quadro Saúde em Foco de hoje traz mais uma vez aqui pra gente o Dr. Laércio Góes, ele que é psicólogo e vai estar falando também um pouco mais sobre esse momento de pandemia, mas agora nós vamos tratar sobre relacionamento. Como é que está o relacionamento em casa? Como é que vai a emoção das crianças? Bom dia, Dr. Laércio. Bom dia, Mel. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder estar falando sobre saúde mental e conversar um pouquinho sobre os relacionamentos, né? Como é que estão os relacionamentos em época de pandemia? Você que é casado, como é que está essa situação aí de estar com esse convívio diário, né? Sim, com certeza. É fundamental a gente perceber que todo o processo de relação humana está vivendo época de adaptação, de reinvenção. E não é diferente no processo de relacionamento interpessoal e relacionamento conjugal, na verdade. As pessoas estão passando a dificuldade devido a esse processo de não elaboração do luto. Ou seja, o luto não é só quando a gente perde um ente querido. O luto é quando algo ou alguém que fazia parte da nossa vida tinha um significado e agora não tem mais. E a gente pode falar sobre tudo das pessoas que estavam namorando, os crushes, né? E agora não tem mais esse vínculo, não tem mais esse contato. Isso traz uma espécie de desconforto, que em certo modo é natural. Então é necessário elaborar esse processo, entender que é inclusive sinônimo de cuidado, né? De autocuidado, cuidar de si, né? Se resguardar, esperando, confiando que esse momento vai passar mais breve possível e depois as relações vão tentar, né, se reajustar e voltar à normalidade. Mas se tratando do outro que está em casa, o convívio aumentou, né? As pessoas não têm a vida social, então assim se fica muito mais em casa. O que é que a gente poderia deixar de recado, de dica para esse relacionamento, de repente, nesse momento, aflorar uma outra situação, um novo romance, um novo clima? Sim, sim. É importante que o diálogo exista, sobretudo nessa época de diversidade, o afeto, o acolhimento e o equilíbrio. A gente percebe que as pessoas estão com essa emoção potencializada. Então, quando passa a conviver de uma forma mais proximal, que é o caso de casais que não se viam, não tinham esse contato constante, é natural que essas emoções estejam, de certo modo, mais potencializadas. Então, o afeto, o amor, dizer que ama, tentar estabelecer na rotina, sei lá, filme é algo que seja prazeroso para o casal, a fim de que não esteja trazendo tanto dano. A atenção ainda é maior, porque eles precisam um cuidado com a higiene maior, eles precisam ter cuidado com os utensílios de casa maior, alguns, a depender do trabalho, a depender do diagnóstico, tem que usar máscara, enfim. Então é todo um processo que acaba desregulando a emoção e o casal nesse momento precisa se ajustar, ter paciência, tolerar. A tolerância, o respeito é fundamental nesse processo para conseguir vencer a pandemia juntos. Na verdade, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Como o senhor mesmo acabou de falar, porque a gente entende que ninguém é do mesmo nível, né? Um é mais temperamental, o outro é mais assim, mais agitadinho. E meio que dá um surto, né? Nesse momento de tantas cobranças de ambas as partes. Como é que a gente pode, de repente, pedir para que essa tolerância ocorra, que calma? Quais seriam as dicas que o senhor deixaria para essa pessoa? Você tocou em um ponto, um aspecto muito interessante, o temperamento, ou seja, a personalidade de cada um. Tem uns que são mais temperamentais, os outros são mais, digamos, explosivos, outros mais introspectivos. É importante, né, como você falou, desse afastamento, a gente utilizar o que é possível. Como eu falei, é fundamental nesse processo a gente elaborar o luto, que é o luto tem suas fases, né? A gente perceber que a gente não tem mais esse contato, algumas coisas precisavam se remodelar, se adaptar. A gente elaborar esse luto, inclusive a última fase do luto é a fase da aceitação. E a gente pega um pouquinho daquele ditado do senso comum que diz aceita que dói menos, né? Ou seja, quando a gente passa por esse processo de aceitação, entender que as coisas foram postas dessa forma, de uma forma inédita, de uma forma ameaçadora, agressiva, a gente precisa compreender esse momento e se ajustar como utilizar a chamada de vídeo, né? Que é uma ferramenta que é possível nesse momento. Enfim, é remodelação, né? A gente foi convidado nesse momento a se remodelar, se readaptar, se reinventar, e aí varia de pessoa para pessoa, casal para casal, o que é bom para um casal, o que é funcional para o outro. Enfim, é um processo que exige muita readaptação. E aí, você está curtindo o nosso quadro Saúde em Foco? Na próxima semana a gente volta com muito mais com o Dr. Laércio Góes para você conferir inteirinha essa nossa matéria sobre relacionamentos em momentos de pandemia.
fique atento porque o mão dupla é isso. Mel, deixa eu te contar um negócio aqui, hein? Adorei a sua matéria com o Dr. Laércio Góes, psicólogo, falando sobre relacionamento em tempo de pandemia. Bem complicado esse assunto, né? Complicado e assim super interativo para você que está acompanhando a gente. É tanto que essa matéria nossa começou semana passada e a gente ficou de chamar para que você possa acompanhar esse sábado. Então roda pra gente dar uma sacada. Bom dia! E o nosso quadro Saúde em Foco de hoje traz mais uma vez aqui pra gente o Dr. Laércio Góes, ele que é psicólogo e vai estar falando também um pouco mais sobre esse momento de pandemia, mas agora nós vamos tratar sobre relacionamento. Como é que está o relacionamento em casa? Como é que vai a emoção das crianças? Bom dia, Dr. Laércio! Prazer poder estar falando sobre saúde mental e dessa vez conversar um pouquinho sobre relacionamento. Você falou há pouco do crush, né? Você que está aí afastado aquele tempo todo, a gente sabe que é super interessante a tecnologia que tem hoje, que a gente pode ter esse contato através de um vídeo, né? As mensagens são durante o dia todo, mas assim, falta o toque, né? Falta o sentir o outro. O que é que a gente poderia, de repente, que fosse oportuno, né? Nesse momento? Os profissionais, eles têm indicado, inclusive a Organização Mundial de Saúde, profissionais de saúde, que nesse momento não exista esse contato, mesmo sendo um relacionamento que já existia antes desse processo. E, de repente, alguém que está se conhecendo nesse momento, é pior ainda, ou seja, não é um momento para as pessoas se conhecerem pessoalmente, como você falou, sobretudo a gente, né, baiano, que gosta desse toque, de se ver, de se abraçar. É um momento de fato, se resguardar, é um momento que a gente precisa entender que uma ameaça à nossa saúde pública, então a gente não tem muito o que fazer. Nesse momento também de pandemia, o que a gente tem percebido, doutor, é que muitas pessoas têm se conectado, tem acontecido, vamos assim dizer, a paquera, né? Então essas redes sociais estão aí, muitas pessoas estão se conhecendo à distância e com certeza esperando o momento do retorno. Sim, com certeza. Tem aumentado, né, a procura, se a gente vê aí, eu vejo as reportagens no Tinder e outros aplicativos, inclusive o próprio Instagram, as pessoas aumentando essa questão do relacionamento, algumas pessoas me procurando, falando sobre essa carência emocional que tem surgido muito, né, porque as pessoas criam também essa expectativa de que o outro vai suprir uma necessidade, de que eu só vou estar feliz quando eu estiver nessa presença desse outro, enfim, então é um momento que a gente, inclusive, voltar esse olhar pra gente, esse autocuidado, se conhecer mais, perceber de repente que a sua presença nesse momento é a melhor companhia, né? Sua presença é a melhor companhia nesse momento. E no nosso quadro Saúde em Foco dessa semana, você conferiu mais um bate-papo com o Dr. Laércio Góes, esclarecendo as suas dúvidas e falando um pouco mais sobre relacionamento no momento de pandemia. Dr. Laércio, mais alguma consideração a fazer a respeito? A gente precisa entender que a vida foge em certo momento do nosso controle. A gente tende a querer controlar as coisas e é um momento justamente para a gente entender isso. Quando a gente entende isso, a gente consegue vivenciar de uma forma mais suave, inclusive até as nossas emoções. Então, é preciso a gente entender que vivenciamos todos juntos um processo de adversidade muito grande, mas que, inclusive, o passar ou não vai depender da nossa postura. Então, o momento de ficar em casa, de não se conectar, de não conhecer novas pessoas e, enfim, torcer para que isso passe o mais rápido possível. Vai passar rapidinho, a gente vai voltar a se abraçar, se beijar, você vai matar aquela saudade de quem está do outro lado. Mas, só para lembrar para vocês, nós estamos trabalhando com todas as normas estabelecidas de higiene, estamos fazendo uso de máscara sim. A nossa equipe hoje está super reduzida aqui, estamos com apenas um câmera, né, que está trabalhando com a gente. E nós estamos num ambiente fechado, mas que tem uma ventilação. E vamos agora fechar o programa de hoje, agradecer por você estar aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Vamos fazer uso das nossas máscaras. Lembrando, se puder, fique em casa, se sair, use a sua máscara.